para a estrutura imponente de uma grande instituição, poucos imaginam que a sua verdadeira força está na capacidade de ir até as margens. Cruzando essas portas que o Sebrae desenha metodologias que não ficam presas às salas de aula, mas que chegam aos CRAs e às associações de bairro, um trabalho focado em mulheres no empreendedorismo feminino de base, adaptando para quem muitas vezes não tem a chance de aprender a ler, mas que traz na pele a urgência de vencer. Bom dia, estou no Sebrae Tocantins com a Luciana Retes, Maíra Cavalcante para o canal Notícias Boas. Bom dia. Bom dia, Maíra. Que alegria estar aqui nesse canal que fala de notícias boas. Como a gente precisa ouvir notícias boas para a gente estar cada vez mais animado para construir mais notícias boas, não é? Com certeza. E esse despertar, essa alegria que você tem ao nos receber? Eu vou lhe perguntar algo que eu tenho vontade de escutar de uma pessoa forte que trabalha no Sebrae, que tem outro olhar. Eu convivo com várias mulheres carentes, vulneráveis, que algumas trabalham na reciclagem, outras faz sabão em casa, utilizam o óleo da cozinha. Qual é o olhar do Sebrae para essas mulheres que não sabem ler algumas? Qual a metodologia que vocês usam? Primeiro, queria te falar uma coisa. Toda e qualquer mulher, por mais que ela esteja em uma situação de vulnerabilidade, ou aquela mulher de grande sucesso, elas têm algo em comum, Maíra. Elas têm dentro delas uma riqueza enorme, que é ser mulher. A mulher carrega um currículo invisível, né? Ela carrega saberes invisíveis. A mulher mãe aprende a enfrentar uma situação delicada com o filho com febre. Uma mãe que vai fazer um bolo aprende que tem que cuidar do estoque da casa. Então, toda essa economia do cuidado faz com que as mulheres tenham saberes que são incomparáveis. E isso faz acender várias luzes. E a luz do empreendedorismo é uma delas. O Sebrae apoia essas mulheres, sobretudo com a força das parcerias. O Sebrae sozinho, ele não consegue estar em todos os lugares. Então, a gente tem alguns projetos, por exemplo, o programa Cidade Empreendedora com os municípios. E cada município que tem ali suas comunidades, às vezes comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, as mulheres que estão nos bairros precisando ganhar o dinheiro de cada dia, a gente consegue chegar próxima a elas com esse programa. E a partir dessa parceria, o Sebrae se aproxima a equipamentos, a institutos que recebem essas mulheres, onde as mulheres vão, passam às vezes a manhã, contam dos seus problemas, buscam ajuda, têm confiança. Eu acredito, Maíra, que a palavra-chave para a gente poder apoiar essas mulheres é confiança. A partir daí, a gente trabalha com, eu vou te falar de 4 pilares de trabalho, de metodologia que o Sebrae utiliza para atender essas mulheres. São 4 pilares. O primeiro é o acolhimento. Quando a gente fala em acolhimento, é muito mais do que aquele abraço quando você chega numa sala. É você se dispor a ouvir a história da outra. É você se dispor a entender qual que é a pedra que está no sapato da outra. E a partir daí, construir juntas soluções. Você me deu um exemplo, né? A mulher, por exemplo, que do óleo faz o sabão. Então, a gente vai conversar com essa mulher, vai entender como é, que horas que ela faz esse sabão, como é que ela capta esse óleo, como é que ela faz esse sabão. São sabões em pedra, ela coloca cor no sabão para ter vários produtos. E a partir daí a gente vai criando aquele envolvimento e ela vai percebendo que ela tem muita ideia boa. E aí ela começa a acreditar nela mesma. Aí a mágica acontece. Esse é o primeiro pilar, certo? O segundo pilar, depois que você tem essa confiança e constrói junto o sonho dessa mulher, a gente parte para o pilar da capacitação. Eu sempre falo, Maíra, que conhecimento é poder. Quando a gente tem o conhecimento, a gente se empodera para transformar as coisas, a gente fica segura de si. E as mulheres precisam muito dessa segurança. Elas precisam acreditar que elas são capazes. Com essas oficinas, a gente ensina as técnicas, por exemplo, para você ter a melhor
produtividade ao fazer um sabão. Vou te dar um exemplo, você falou da reciclagem, né? A reciclagem, hoje em dia, quem trabalha com reciclagem é um agente de sustentabilidade. É aquele agente que não deixa a lata cair no bueiro, é aquele agente que não deixa o plástico acabar no mar, né? Poluindo as praias, vai passeando pelos rios até chegar nas praias. Então, é uma população que merece todo o nosso respeito. Aí a gente começa a ensinar técnicas, por exemplo, de reciclagem, que você começa a buscar materiais, plásticos mais valiosos para você ganhar mais dinheiro. De repente fazer reutilização desses materiais. E tudo isso, conhecimento, poder, transformação. Aí eu vou para o terceiro pilar. O terceiro pilar é o que eu acho que é a virada da chave feminina, é a oportunização. A partir da oportunização, a palavra meio comprida, né? Mas eu vou explicar o que é. É você utilizar a confiança em você, o conhecimento que você acessou e passar a ganhar dinheiro com ele. Aí a turma gosta, né, Maíra? Ganhando dinheiro de que forma? Com acesso. Então, o Sebrae, mais uma vez, com parceiros valiosos que nós temos, a gente vai lá, cutuca esses parceiros. Vamos fazer uma feira das mulheres, para as mulheres venderem um bolo aqui, no final do expediente de uma instituição, ou numa praça de uma cidade. Aí a gente já contrata o pessoal da cultura para trazer um forrozinho e trazer as pessoas para essa praça para quererem comer o bolo. E aí a gente começa a movimentar o que a gente chama de ciclo virtuoso comunitário, em que as mulheres são a principal chave, porque elas vêm, trazem seus companheiros, suas companheiras, suas mães, as avós, as crianças, e fazem a festa acontecer e o dinheiro circula na comunidade. No empreendedorismo feminino, eu sempre destaco, a comunidade é a chave para que elas se sintam à vontade para experimentar, para inovar e fazer o dinheiro circular. O último pilar, já para a gente caminhar para o final desse momento de fala. O último pilar é a inspiração. Muitas vezes, Maíra, numa sala de aula de 30 mulheres, por exemplo, a gente acolhe, a gente ensina, mas algumas não estão no momento da virada de chave. Outras já, outras não, outras ainda têm muitos receios, outras ainda se sentem um pouco freadas, acham que não dá tempo, que não é a hora. A gente chama isso de inércia social. É porque são tantas as cicatrizes que muitas vezes a mulher não consegue despertar com aquele estímulo. Mas aí, com o pilar da inspiração, a gente busca aquelas que estão brilhando e faz com que elas inspirem as outras que estão chegando. E aí a gente faz esse ciclo de virtuosidade, esse ciclo de sororidade, como a gente fala, que é uma mulher apoiando a outra, acontecer. O Sebrae acredita nisso. E quando o Sebrae apoia uma mulher, Maíra, o Sebrae não apoia apenas o pequeno negócio. O Sebrae apoia a família. O Sebrae apoia a comunidade. O Sebrae acredita que na mulher a gente consegue fortalecer a economia do nosso estado. E como que você traz? Você começou falando do fluxo de caixa. Como que você traz isso para formalizar a empresa, quando sai dessa oficina, já mais forte, mais empoderada do produto, conhecendo o seu cliente e com muitas trocas nessas oficinas? Porque se eu faço o mesmo produto que Luciana Red faz, e eu gostei dela na oficina, gostei da conversa boa, da escutativa que ela teve, eu quero formalizar uma empresa com você. Como que o Sebrae abre essas portas? Ótima sua pergunta. Sobretudo, Maíra, porque com as mulheres em situação de vulnerabilidade, muitas estão no cadastro único, muitas recebem o Bolsa Família e elas têm medo de crescer, é um medo super legítimo. Então, a primeira coisa, lembra do acolhimento? Sempre eu volto nesses pilares. No acolhimento a gente escuta um pouco isso. Você falou em fluxo de caixa, né? Então, eu já vou falar desses dois pontos. Vou falar um pouco da parte financeira e logo depois da formalização. Então, um desafio, por exemplo, da gestão financeira dessa mulher, ainda com alguns receios, a gente trabalha todo o conhecimento de uma forma lúdica. A gente conta uma história de uma mulher, vou utilizar um exemplo de uma das nossas metodologias, que é a Dona T. Aí a gente dá nome, dá cara para essas mulheres, né? Então a Dona T faz uma feijoada maravilhosa, faz os
de apoio e alta. E aí a gente fala com ela sobre ser ou não ser mãe. Eis a questão. Né? E aí a gente vai apurando todos esses pontos, vai mostrando os benefícios também de ser MEI, são os benefícios previdenciários. Ela, por exemplo, pode engravidar e ela vai ganhar aquele recurso do INSS. Se quebrar o braço, não pode fazer o sabão, ela também não fica descoberta. E ela passa a ter uma dignidade empreendedora, né? Que faz com que ela realmente se orgulhe e busque cada vez mais novos mercados. E se hoje ela faz sabão, amanhã ela pode passar, por exemplo, para fazer sabonetes ou incensos, velas e trabalhar com embalagens e aí coloca mais valor agregado no produto e ganha cada vez mais dinheiro. É isso que a gente quer. A gente quer uma mulher empoderada no sentido mais valioso da palavra, com poder transformador. E eu falei logo no início da nossa conversa, conhecimento é poder. Como você falou de algo muito rico, que é falta de informação, quando você fala que as mulheres têm medo de perder o Bolsa Família ou outro benefício associado no CRAS ou em outro lugar do governo federal, como que a gente pode partir para vincular ou veicular essa informação de modo que as pessoas não perdam esse medo e venha a conhecer melhor o Sebrae? Você vê que essa parceria tem que sair do Sebrae ou tem que sair de outro lugar para chegar nessas mulheres, e não só nessas mulheres, em outras mulheres que vai muito mais além de Palmas. Essa pergunta que você me fez, ela faz todos nós refletirmos, né? E como o seu canal é um canal de grande sucesso, acredito que ele vai veicular por várias camadas da sociedade. Então, o convite que a gente faz é de parceria. O Sebrae, eu te falei no começo, sozinho ele não consegue chegar em tantas camadas, mas a gente tem tantas instituições que estão lá, lado a lado com essas mulheres, ouvindo essas mulheres. Então, que essas instituições também procurem o Sebrae, para a gente poder juntos fazer cada vez mais esse movimento da informação chegar em todas as mulheres. As mulheres precisam assimilar o conhecimento para terem o poder de transformar. O Sebrae está aberto para essas parcerias e o que for para fazer com que a semente do empreendedorismo germine no coração e na cabeça de cada mulher desse Tocantins, a gente está dentro com certeza. Fechamos essa entrevista. Quero pedir à nossa entrevistada, Luciana Retz, que se apresente, fala onde ela trabalha, o que ela faz e o que ela busca germinar daqui uns 10, 20 anos dentro do Sebrae. Bem, meu nome é Luciana Pires Retz. Eu sou uma mulher de 54 anos. Sou uma mulher que descobriu há cerca de 10 anos um grande propósito. E o meu propósito é fazer com que mulheres acreditem nelas mesmas. Porque eu tive uma história também de precisar acreditar em mim para transformar a minha vida. E eu sinto que se eu passei por tanta coisa e venci, estou vencendo, que a gente vence a cada dia, ninguém tem uma vitória com ponto final, eu posso e devo fazer despertar no coração dessas mulheres a transformação. E a transformação, não tem um ponto de virada, minhas amigas. A transformação tem vários pontos de virada todos os dias. Quando você abre seus olhos e levanta da cama e olha para o espelho, olha para você e fala assim, hoje você vai arrasar no seu dia. Comece a acreditar em você, você já deu seu primeiro ponto de virada. Quando você vai arrumar a lancheira do seu filho para ir para a escola, e ao invés de colocar um biscoito qualquer que estava lá na sua mão, e você faz um mini bolinho à noite, com todo carinho para essa criança, entrega para ela e fala assim, filho, filha, você na escola hoje vai fazer o bem, você vai cuidar das coleguinhas que estão ali, dos coleguinhas, você vai fazer o melhor de você, mamãe se orgulha de você, você está fazendo um ponto de virada. Então, eu acredito muito nisso. Pontos de virada são todos os dias. É você querer ser melhor hoje do que você foi ontem e sonhar em ser melhor amanhã. É isso que eu desejo e daqui a 10, 20 anos eu quero continuar ajudando, inspirando mulheres e todas as pessoas, né? Mas sobretudo mulheres, o meu coração bate pelas mulheres, fazerem com que
elas tenham seus pontos de viradas e se orgulhem de quem elas são, da história que elas carregam e de todas as vitórias que elas vão colecionando na vida. Até me inspirar. Bom dia, estamos aqui com Maria Edileuza Soares, uma mulher forte, que sabe o que quer. Irei perguntar para você, há quanto tempo você está nessa profissão de catadora de material recicláveis? 23 anos. É fácil ser essa profissional que as pessoas têm um olhar tão pequeno quando te olha na rua? A gente é muito discriminado, né? Já tem melhorado um pouco, mas ainda tem discriminação muito, muito mesmo. Através do nosso trabalho, a gente trabalha, aí as pessoas veem assim, tá catando material no lixo, mas assim, depende da sociedade. A sociedade precisa entender que é um trabalho digno e também não precisa estar misturando material reciclado com lixo do banheiro, com lixo de comida, né? Que tem que ser um material seco, só material seco, garrafa PET, de maciante, desinfetante, que boa. Todo resíduo que é para reciclar, não misturar com todos os outros resíduos. É muito ruim a situação. E também nós não temos coleta seletiva, né? Que nós depende do poder público ajudar, poder público municipal, estadual e federal e a sociedade em direto, não só nós catadores, que não é nós catadores que gera o resíduo, é todos nós que vivemos na face da terra que gera o resíduo reciclável. E o resíduo reciclável, ele separado, ele é dinheiro. É bom você trazer a sua fala que não a população não somente a população de Palmas que precisa aprender a fazer o correto, mas todo o Brasil deve se policiar. E trazendo para Palmas esse gancho que você falou, que você é discriminada, que o material não está no lugar correto, que precisa de outros lugares para ter essa coleta seletiva de maneira correta. Olhando assim, para Palmas, você consegue, com esse dinheiro, pagar tudo que é essencial para você hoje? Não consigo, por causa que eu não trabalho assim diretão, porque também agora com a idade que eu tenho, não dá de trabalhar diretão. Eu trabalho um dia sim, outro não, e o material não dá para ir vender logo, porque ele é risório, não é cada quilo de material, ele não vai dar 1 quilo na hora que eu vou trabalhando. Tem que juntar bastante material, depois eu separo e vou vender. Mas quando eu vou vender, garrafa PET, todo produto de maciante desinfetante, algumas latinhas ferro, mas não dá. Assim, às vezes não vou vender, vai dar 200, 300, 500 reais. Não, porque naquilo vende assim em 15 dias, às vezes dá pouco, 100 reais, às vezes nunca dá 300, 500 reais, né? Vai dar 20, 40, 50, porque aquele dinheirinho que eu vou, é, que eu recebo, já vou fazer compra circular, né? Porque na que compra aquele dinheiro, vende aquele material, eu já vou fazer uma compra de uma dúzia de ovo, da massa de milho, do arroz. Isso e aí a gente chama economia circular, né? E você me falou anteriormente, no off, que você não tem que ter outras fontes de renda. Você faz o sabão, você faz o bazar, para poder ter mais ganho e pagar pelo menos o essencial em casa, que é água, energia, comida, para comer no horário certo. Fala, olhando para aquela câmera, como é a sua situação hoje? A minha situação é assim, às vezes eu faço bazar, né? Quando eu consigo roupas em perfeito estado, eu faço venda, pra, faço venda dos materiais das roupas, às vezes vasilha também, às vezes eu vendo, e as outras faço doação. Mas que quando as que eu recebo, em perfeito estado, eu coloco para fazer as vendas, né? Mas agora também não estou indo diretão, mas pretendo fazer as vendas dos bazar. Também recebo óleo de fritura, quem deve me doar óleo de fritura, para fazer sabão também. Que aí eu faço a troca de economia solidária com as outras pessoas. É tão bom ouvir que você, ainda tendo pouco para você, você ainda faz uma troca solidária.
é uma mulher que costura entre a reciclagem, entre o sabão, entre o bazar e ainda pensa no outro. E você me falou que ainda tem um MEI, ainda trabalha formal. Com pouco que ganha, ainda trabalha no formal. E como que é isso para você trabalhar no formal? Magal, fiquei sem entender. Vai. Isso. Para trabalhar no formal é porque tem o meio, é porque assim, quem mora na roça se aposenta pelo tempo que está lá na roça, mas ele também tem que guardar todas as notas que ele tem, ele tem que ter um sindicato, ele tem que estar um grupo coligado, que ele é né, da agricultura familiar e é um lavrador. E nós era lavrador, mas aí como nós moramos aqui na capital, nós é urbano, né? Nesse urbano, nós temos que pagar a parte do empreendedor individual, porque nós, como catadores pela associação, nós não temos condição de pagar o INSS. Por isso que a gente paga o meio. Eu ficava preocupada, por causa que como não tinha esse negócio de pagar, porque outra hora a pessoa se aposentava, às vezes, sem ter eh, esse trâmite, né? Não ficou idoso, a- se aposentava. Mas certos tempos, como todo recurso está se acabando, né? E aí todo mundo, nós, é por direito pagar o INSS. Pelo empreendedor individual, a gente paga, né? Paga a taxa municipal e a taxa do INSS e a taxa do empreendedor individual. Bom dia, estou aqui com o economista Francisco Viana. Eu vou pedir para ele se apresentar. Bom, eu sou professor do Instituto Federal, sou professor da área de economia, tenho uma graduação em economia, sou mestre em desenvolvimento regional e doutor em economia. Então, eu trabalho nessa parte, né, que diz respeito ao desenvolvimento econômico e social da nossa sociedade. Que bom ouvir dele que ele é formado e ainda trabalha no Tocantins, num estado muito rico. E vou perguntar para ele, e vou pedir quando você for responder, olhar direto para a câmera, que você vai falar direto com a mulher que está em casa ali ouvindo. Qual é o peso econômico e social do trabalho das mulheres catadoras de reciclagem na cadeia da chamada economia circular e da sustentabilidade no Brasil hoje? Bom, o que eu penso, né? Falar em economia circular dá uma ideia de pomposo, nome pomposo, economia circular, dá uma ideia de inovação, e de fato tem melhorado muito as condições, né, desses profissionais, desses trabalhadores dessa atividade. No entanto, temos alguns gargalos a serem superados, né? Pra você ter ideia, vamos lá, 70% desses trabalhadores que trabalham com a coleta e reciclagem são mulheres. Então, de fato, as mulheres, elas fazem a economia circular acontecer. No entanto, quando a gente olha para a renda desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, percebe-se que eles têm uma renda mínima. Eles ficam com o mínimo, né, dessa coisa gerada a partir dessa atividade econômica. Né? Você tem ali o intermediário que acaba absorvendo boa parte do valor agregado, né, dessa atividade. Sem contar que essas trabalhadoras, elas estão ali fazendo a coleta, a reciclagem, né, a parte laboral dela durante o dia, e elas cumprem uma dupla, tripla jornada de trabalho, porque são responsáveis, muitas delas são chefes do lar, são responsáveis pela casa, são responsáveis por cuidar da família, né? E acaba sendo a parte mais vulnerável nesse processo, né, de, vamos dizer assim, do ganho econômico da atividade. É uma atividade super importante. O Brasil, ele gera aí em torno de 81 milhões de toneladas, né, desses resíduos no ano.
70%, né, 90% dessa reciclagem são feitos por esses profissionais. Mas ele fica com a menor parte. Né? Você pensa o seguinte, a indústria ela tem um contrato, ela tem a garantia daquela atividade. O intermediário ele tem sua margem de lucro estabelecida. Né? As cooperativas têm sua organização. Esse profissional autônomo, ele acaba sendo a parte mais vulnerável, né, do processo. E, olha, você vê, esse pessoal está fora do radar do Estado. Os Estados são praticamente quase invisíveis quando eles são autônomos. Né? Não tem ali as condições sociais adequadas, não tem a seguridade social para esses trabalhadores, no caso, quando adoecem ou quando entram numa idade que já não posso fazer mais atividade, fica a mercê de buscar um BPC. Então, são condições em que o Estado ele precisa entrar com políticas públicas mais efetivas. Né? Não adianta falar um nome bonito, economia circular, né, que faz a reciclagem, mas lá na base, realmente os profissionais que fazem a diferença, os profissionais que estão aí fazendo o trabalho ambiental, né, que estão gerando riqueza, fica com a menor parte. E muitas vezes esse profissional tem que trabalhar uma semana, 15 dias, para reunir condições, né, de vender aquele produto, e o preço é muitas vezes vulnerável, oscila, dado que é uma commodity. Então esse preço ele fica oscilando, o que não dá nenhuma garantia de valor agregado para esse profissional. Pensando na economia das famílias de baixa renda, qual é o impacto multiplicador quando uma mulher que vive exclusivamente da reciclagem aprende a gerenciar melhor seus ganhos e aumentar seu lucro? Bom, vamos pensar na cadeia produtiva, né, da reciclagem. E vamos pensar em PIB, o que isso gera para o PIB, que é importantíssimo para a indústria, principalmente uma indústria que tem uma parcela significativa, né, dentro do valor agregado. Mas pensando nesse profissional, nessa trabalhadora específica, que faz isso acontecer de fato, né, a gente observa o ganho que esse trabalhador, né, que essa trabalhadora gera, ela praticamente todo esse ganho vai para o consumo. O que isso impacta na economia? Tem uma coisa na economia chamada multiplicador econômico. Ou seja, quanto maior a parcela que você destina ao consumo para circular na economia, mais tendencioso é o crescimento do PIB. Porque essa dona de casa que trabalha na reciclagem, ela alimenta ali o açougue, ela alimenta o mercadinho, ela alimenta o setor do varejo, porque ela consome praticamente 100%, né, do que adquire fruto do seu trabalho. E são milhares de trabalhadores nessa condição. Isso, de fato, é essa microeconomia que faz acontecer e que faz. Tanto é que, quando a gente olha para o PIB, né, o consumo dessas famílias, ela tem um poder de aproximadamente 70% do PIB gerado está no consumo das famílias. E são exatamente essas famílias de baixa renda que consomem praticamente 100% da sua remuneração em bens que vão fazer a economia andar, principalmente, né, a economia periférica. É isso. Muito obrigado. Fechamos agora. Maíra Cavalcante para o canal Notícias Boas. A dona Maria Edileuza tem CNPJ, tem o selo de formalização do Sebrae e a dignidade que trabalha há 23 anos. Mas o mercado que ela movimenta ainda opera na base do apagamento. De que adianta preparar o empreendedor para o futuro, se as políticas públicas locais o mantêm preso ao passado? Invisíveis, em Palmas, profissionais como ela estão fora do radar do planejamento urbano, sem uma coleta seletiva eficiente. O negócio dessas mulheres depende de revirar o descarte doméstico, de enfrentar
a discriminação, ruas e o risco biológico diário. Ela gera economia circular, mas recebe em troca a invisibilidade. Essa contradição força a parar e olhar para o outro lado da história. O empreendedorismo de sobrevivência precisa de mais do que a capacitação de sala de aula. Ela clama por uma infraestrutura, por respeito e por políticas públicas que garantam que o sustento não venha banhado em humilhação. Afinal, uma economia que se diz inteligente não pode continuar ignorando quem, com as próprias mãos, limpa o futuro da nossa cidade. Essas profissionais estão fora do radar do Estado. Não tem políticas públicas eficientes para esse público. Reportagem, produção e edição, Maíra Pereira Cavalcante. Veículo, Canal Notícias Boas, Palmas, Tocantins, 2026.